Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Aqui, Roseli Gimenez, com o Cultura em Foco, apresentando para vocês um filme ganhador de vários prêmios e que ainda está fazendo muito sucesso, porque não só retoma edições anteriores, não é? Como discute temas relevantes para a nossa sociedade. Então, vamos lá. Então, para falar sobre esse filme, Coringa, eu levei em consideração algumas questões que discutem o riso, na linha de um riso irônico, de um riso perturbador, não é? Daí as nuances do riso, ou como o riso, de uma certa maneira, impacta nesse filme Coringa. Bem, esta é a imagem que eu trago também como o meu pano de fundo, não é? A máscara como um signo relevante desse filme Coringa. Bem, o filme, não é? Ele tem aí uma criação já antiga, né? Vejam que desde 1940 esses autores pensaram nessa figura. A DC Detective Comics, que é uma versão de 1951, já traz aquele que seria um Coringa atual, pelo menos em relação à imagem, né? Há algumas filmagens em que o Coringa cai em um tanque em que há um produto químico e, por isso, seus cabelos ficam verdes, né? Também sabemos, por toda a série Batman, que o Coringa é um dos grandes e é o arqui-inimigo do Batman. Como eu já disse, né, esse Coringa no cinema já teve apresentações brilhantes. Eu particularmente gosto da apresentação feita pelo Jack Nicholson, que eu considero um criador do riso por natureza, em vários outros filmes, aliás, em que ele se apresenta. Este que agora analisamos é a versão recente, interpretado aí o Coringa por Joaquim Fênix. Esse termo, Coringa ou Coringa, ele vem, não é, de uma raiz africana como Coringa, e tem uma acepção bastante forte, né? Relaciona-se à ideia de matar, e, portanto, é um verbo nesse sentido, não é? E, de certa forma, também aparece como essa versão de palhaço, mas na ideia da etimologia pelo italiano da palha, né? A palha é como se fosse um algo que espanta. Aliás, elemento de que são formados os espantalhos. Também o Coringa é aquele que brinca, mas a brincadeira é maliciosa, é irônica, é mordaz, não é? Uma brincadeira difícil de engolir. Obviamente, mas as pessoas que tatuam no corpo a imagem do Coringa acabam sendo associados a assassinos ou criminosos, né? Nos presídios se vê muito isso, embora muitas vezes a gente possa fazer uma tatuagem com a expressão do Coringa, revelando esta ideia, não é, do palhaço que ri, mas cuja vida não tem graça.
Assim, o Coringa é, numa etimologia também, aí em relação ao inglês, como no filme, que é Joker, ou seja, tanto é uma piada como um alguém zero, né? Zero à esquerda, como costumamos falar. Assim, o Coringa também é algo da ordem do neutro, porque ele incorpora um outro. Se a gente pensar na questão do palhaço, vai um pouco nessa linha, né? Ele não é ele, mas é uma interpretação, uma incorporação corporal mesmo de um outro. Bem recente, o filme anda em cartaz em algumas redes, né? O Coringa ganha um par romântico, que é a Arlequina, é uma visão feminina de quem é o Coringa. E ainda se pode pensar numa versão de Coringa como uma psicopatia, né? Portanto, como alguém longe ou que não consegue traçar socialmente a sua vida. Em outras palavras, não cria laços sociais. Esse título original do filme, não é? Como eu expliquei, é uma versão para a palavra coringa, do inglês. Essa versão, agora analisada, tem direção do Phillips e é de 2019. Essa é a imagem do ator, o Joaquim Fênix, interpretando a marca do Coringa no filme, né? Que é este rosto de palhaço com um sorriso irônico e os cabelos esverdeados. Bom, a questão aí patológica, né? Quando a gente pensa nesse Coringa, o personagem Arthur Fleck, que interpreta o Coringa, não o ator Joaquim Fênix, mas o próprio Arthur, que é quem veste esse outro Coringa. Ele se intitula comediante, palhaço. No entanto, quando a gente vai analisar melhor, não é, a sua trajetória, ele passa traços psicóticos, como eu já falei, não é, daquelas pessoas que não conseguem manter traços sociais. Há também uma leitura que se faz dessa imagem do Coringa, formada a imagem, né, por uma doença que seria a epilepsia gelástica, um tipo de convulsão. É por isso que ele ri convulsivamente, não é? E isto é um momento de reação do corpo a essa doença. Há pessoas que desmaiam, não é? Neste caso, ele tem esta compulsão do riso. Esse tipo de epilepsia é, enfim, um problema físico e psíquico, né? Mas, enfim, trata-se de um tumor, e o tumor também aponta para algumas dificuldades de fala, de glutição, não é? Como tudo isso é causado, bom, a doença, ela tem aí uma causa física, mas a psíquica pode-se pensar a partir de um trauma infantil. Por outro lado, já, e completando, a gente pode pensar, o Coringa é o avesso do Batman? Bem, quando a gente assiste às várias versões também do Batman, apesar de ser um herói, e até um super-herói, ele tem uma família, né? Portanto, geneticamente, ele tem uma família que lhe dá todo o respaldo, não é? Ele também tem muito dinheiro, tem um laboratório fantástico, carro fantástico, né? Coisas que o Coringa não possui. Mas é preciso lembrar também que, embora o Batman seja o defensor de Gotham City, não é? Partindo do princípio da condição dele financeiramente falando, ele poderia fazer muito mais pela cidade antes de ter que saltar com suas asas de um alto prédio para resolver algumas questões
em Gotham City. Em relação ao riso, esse riso maldoso, cínico, aqui eu tomei algumas proposições do Vladimir Prop, nessa obra Comicidade e Riso. Bom, o que ele diz é que você tem um riso que seria um riso saudável, que é normal a gente rir dos defeitos alheios e até de pessoas com quem a gente tem um bom relacionamento, não é? Mas é um riso um tanto engraçado, de quem manca, de quem tem algum defeito físico, e, de qualquer maneira, não parece ser um riso bullying, um riso um tanto engraçado apenas. Obviamente que isso pode se tornar um riso ruim, mau, não é? Se você faz esta gargalhada em relação a esses defeitos de uma maneira, aqui a palavra é hipócrita, mas é desconsiderada, não é? Tratando o outro quase como um inimigo. Então, Prop se apropria de uma fala de Kant, em que Kant diz: o riso é o efeito que deriva de um fracasso repentino de uma intensa expectativa. Então, muitas vezes é o que a gente chama de um riso nervoso. Uma coisa não dá certo, não funciona e você cai no riso. Então, de uma certa maneira, o riso é uma defesa. A gente observa isso em O Coringa, não é? Quando ele ri às gargalhadas, é um momento em que ele está e se sente perdido. Não é? Ainda segundo Prop, agora, não é? Vladimir Prop, em Comicidade e Riso. O riso ocorre em presença de duas grandezas, de um objeto ridículo e de um sujeito que ri. O sujeito que ri é estudado nas obras da ou de psicologia, o que significa que você, como objeto ridículo, enfim, dependendo da situação, você vai dar a rir, né, ao outro. Mas aquele que ri, né, e, portanto, ri desse objeto, ri dessa pessoa, ele merece ser estudado de fato. De certa forma, o que se diz é que tudo que alguém quer, qualquer um, o Coringa também, é ser ouvido. Um detalhe para o qual eu chamo atenção nesta versão de O Coringa, interpretado por Joaquim Fênix, são as músicas, não é? Eu recomendo que vocês procurem e assistam ao filme também fazendo esta composição de lembrança das músicas. Então, há questões aí, não é? Fazendo em memória afetiva uma relação a Charles Chaplin com a música Smile, né? Há também, estranho, porque uma canção que se refere a palhaços, a cômicos, numa interpretação com Frank Sinatra, uma interpretação que nos parece extremamente séria, o que cria aí um antagonismo, né, entre este ser palhaço e esta interpretação irônica, neste caso, interpretado assim por nós, nesta interpretação de Frank Sinatra. Uma memória a Fred Astaire, principalmente, não só pela música, mas por todas as questões da dança que envolvem este grandioso ator, né? E lembremos, em O Coringa também há uma série de passos musicais. E, bem, de uma maneira geral, a gente vê no filme a ação da sociedade, daquela população, em vestir-se, mostrar-se como palhaços para mover um mundo político. E aí, nesse caso, esses palhaços saem, não é,
dos porões de Gotham City são como ratos, eles avançam, eles se colocam frente àquela sociedade que precisa discutir também a existência deles. Bem, do ponto de vista, digamos assim, psicanalítico, nós podemos fazer uma relação na leitura desse filme com Freud e com Lacan em relação ao que eles trabalham, não é, com o xiste, com o humor e com o riso. Então, aqui algumas considerações, né, fundindo esses dois autores aí, Freud e Lacan. O humor como aquilo em que você ri de si mesmo, ri do sofrimento humano, ri até da morte. Bem, há a questão da piada. A piada depende de quem conta, do que ouve, do alvo da história. A piada faz um laço social, porque é um riso social. Então, há também a possibilidade de que o riso seja um efeito do desmascaramento, não à toa, não é? O palhaço, o coringa, enfim, todas estas colocações de máscara, não é? São para esconder alguma coisa que não quero mostrar, mas acabam mostrando muito mais, não é? Esse sujeito mascarado, ele é invadido por um outro que pode rir dele, pode falar dele, pode ser o objeto do seu riso, não é? Todo palhaço sabe do seu modo de afrontar a ordem social, então isso nos leva a pensar que o palhaço deve e provoca o riso, mas enquanto ele ri, ele faz danças, ações, ele diz coisas que sejam críticas sociais. Muita gente afirmou isso, que o palhaço não é um personagem, mas a própria pessoa. Tanto é que a gente chama algumas pessoas de palhaço. Quando a gente diz você é um palhaço, necessariamente não é porque aquele outro faz rir, neste sentido da piada, não é? Mas é porque o palhaço é alvo do riso, ele é menosprezado pela sociedade. Obviamente que este ser, não é, palhaço, evocar o humor e o riso, ou o xiste, a brincadeira, às vezes maldosa, revela um lado irracional do homem. De certa maneira, se irracional, a gente não ri, nem ri do outro. E aí vem esta questão, né? O palhaço é sério, ele faz rir, ele brinca, ele faz uma crítica social, mas a única coisa que ri no palhaço é a sua máscara, não é? O seu desenho de lábio de riso escancarado. No fundo, ele é sério, como é séria a psicanálise na análise que faz dessas questões. Há também uma ideia de que o riso é inevitável, irônica constatação do fora do esquadro da existência, ou seja, às vezes a gente é um ser que pensa ser social, mas é um ser à margem, não é? E estando à margem, provoca o riso, provoca a ironia. Bom, há também, não é, do ponto de vista psicanalítico, algumas questões que se referem à esquizofrenia, à paranoia e à psicose. No caso do filme, não é, a mãe do Arthur, que é o nome dele, o Coringa, ela, de fato, não só porque está internada, não é, mas ela apresenta realmente uma paranoia, né? Ela faz falsas afirmações, uma série de coisas. Durante a passagem toda do filme, né, quem já assistiu sabe, quem não assistiu verá. O Arthur é abusado na infância, né, de uma maneira muito, muito mesmo trágica. Bom,
ele tem alucinações, né, não é? Porque ele se vê feliz com a vizinha e a filha da vizinha. No entanto, nós podemos entender que ele matou ambas, não é? Numa das suas alucinações, e ele vê isso de uma outra maneira. Assim, ele se vê naquele programa de humor sendo aplaudido por todos. Isto é uma alucinação, esta não é uma coisa que acontece. Em várias passagens, o Arthur Fleck afirma, não é, que ele gostou de matar aquelas pessoas no metrô. Depois, os amigos, o amigo, não é, que trabalhava com ele. Aqui a gente não vai entrar no mérito da razão ou desrazão. Então, de uma certa maneira, como todo palhaço, ele é ele mesmo, ele é o próprio coringa, o próprio palhaço. Quando as verdades vêm ao seu conhecimento, não é? A imagem que ele tinha de que era irmão do Batman e, portanto, filho também do pai do Batman, um poderoso. Quando isso cai, não é? Ele descobre essa verdade e ele mata a mãe, não é? Que até então ele não tinha essa memória, essa lembrança, e ele a considerava quase como algo idolatrado, não é? Então, esta também é uma máscara que cai. Então, ele mata a mãe e vai celebrar, vira artista. E, a partir daí, realmente que ele assume a questão de ser o Coringa. Há uma espécie de controle da gargalhada e do riso nesse final, não é? Os palhaços todos, a imagem do Coringa, vão tentar salvar o mundo, eles querem matar o poder, esse poder também representado pelo pai do Batman, que nessa versão, não é, deste filme, é ainda uma criança na época, mas o pai dele é morto e a sociedade também sofre com as várias arruaças, vamos chamar assim, feitas na cidade. E bem, mas o Coringa consegue ser capturado, ele vai para um hospício, não é? E é como se disséssemos, é a vida, por mais estranha que seja. Esta é uma fala que está lá, não é? E, de repente, a gente se dá conta do que acontece, porque ele sai num ambiente totalmente branco e há várias pegadas de sangue pelo chão, né? O que mostra que ele também mata algumas pessoas dentro do hospício. Bem, então eu tenho Arthur, o rapaz, com todas estas coisas que lhe aconteceram e a máscara que ele assume de um riso que não é um riso, digamos, um riso saudável, mas um riso irônico, um riso fatal. Bom, as obras com as quais eu trabalhei, não é, para dar uma ideia deste filme, e Freud, não é, em que ele trabalha sobre o humor, Lacan, com seus trabalhos sobre o inconsciente, o próprio filme do Todd Phillips, e o livro do Vladimir Prop, que trabalha as questões do riso. Continuem sempre nos seguindo nas redes sociais, né? O Instituto Legos está aqui no YouTube, neste canal, e aguarda sempre por outras visões de vocês. O Cultura em Foco já tem várias apresentações, não é? Em que, como esta, estou solo, mas às vezes trazendo convidados. Então, nós já falamos sobre Frida Kahlo, já falamos sobre Parasita, já falamos sobre o Milagre na Cela 7, sobre Gandhi,
sobre a série Walking Dead, sobre as questões das metáforas, não é? Enfim, sobre contos de fada. Há várias coisas que vocês podem, além de outras lives que trabalharam a questão da educação, o simpósio da educação, as pautas em família, as questões de aquisição da linguagem, enfim. Deixo vocês hoje e até a próxima.